Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma reflexão hoje. É, eu escolhi o tema do capítulo 4, que vai falar sobre a reencarnação e o fortalecimento dos laços de família. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma pequena oração de agradecimento a Deus, a Jesus, por todas as oportunidades recebidas, pela oportunidade e o conhecimento dessa doutrina dos espíritos, que tanto nos fortalece, que tanto nos acalenta. Então, com mais esta reflexão, possamos ter uma semana abençoada, em paz, em harmonia, fazendo o melhor de nós a cada dia, para o nosso próprio aperfeiçoamento e evolução. Muito obrigada, que assim seja. Então, para iniciarmos, eu vou ler. Deixa eu ver, ó. Vivendo o Evangelho de André Luiz e Balduí Filho, um poeminha referente a esse tema, esse título do capítulo 4, que diz assim para a gente: a reencarnação revela na família os acertos e os erros de vidas anteriores. Filho ajustado, filho problemático, filho deficiente, marido responsável, marido leviano, marido tirânico, esposa compreensiva, esposa geniosa, esposa perturbada. Irmão companheiro, irmão adversário, irmão enfermo. Parente simpático, parente inimigo, parente complicado. Pais amigos, pais indiferentes, pais autoritários. O cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do pretérito voltam aos dias de hoje, através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas. Jesus é o avalista, mas no banco da evolução, ninguém transfere o débito, o devedor é quem paga. Então, para a gente começar refletindo sobre isso, o quanto a reencarnação ela está intrinsecamente ligada ao nosso pretérito, certo? A gente já sabe disso. Então, o que a gente fez nas vidas anteriores, a gente vem nessa para os reajustes. E esses reajustes incluem também os nossos familiares, os nossos próximos, mais próximos. Então, aquela criatura familiar que a gente às vezes não tem uma ligação tão boa, uma ligação como deveria ser, sabe? Do tipo, é, mãe e filho. Eu deveria amar muito mais como mãe e eu não amo como deveria porque é uma relação de mãe e filho. Mas nós temos questões do passado e que pode estar interferindo na vivência desta. Só que graças a Deus, nós temos a oportunidade da reparação através de uma nova reencarnação, onde eu esqueço o que aconteceu. O esquecimento do passado. Então, o que ficou lá atrás ficou. Então, agora, se eu tenho essa coisinha mais ruim, não muito bem feita nesta encarnação com essa pessoa, muito bem ajustada, é uma oportunidade de eu ajustar. É uma oportunidade de conviver e melhorar essa convivência. Se depois a gente ainda vai continuar nas próximas encarnações convivendo junto ou não, não se sabe. Mas vale a pena, nessa encarnação que eu estou agora, avaliar se eu quero me ajustar. E o ajuste sempre é um ajuste do próximo com o mais próximo, que é a nossa família. É a eles que a gente precisa ajustar muito mais nessas encarnações que estamos. Então, o título desse item é o segundo título do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O título é A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Então,
Ele quer nos dizer que os laços de família não sofrem nenhum rompimento, nenhuma destruição com as reencarnações. Ao contrário, elas podem se fortalecer mais ainda e ficar mais apertadas ainda. Então, lá no plano espiritual, a gente vai formar esses grupos, essas famílias. E aí nós podemos vir reencarnar com esses ou não. Nós podemos vir para ajudar algum irmão, que nem sempre é uma relação familiar, mas é um necessário para ajudar tanto na minha evolução quanto do outro. E eu vou fortalecer esse vínculo de ajuda e mútua, a ajuda é mútua, na reencarnação, na convivência principalmente, dentro da mesma família. Então, os mais adiantados ajudam a evoluir os mais atrasados. E aí, quando a gente diz que são grupos afins do plano espiritual, que eu já me organizei nesses grupos no plano espiritual e eu vim reencarnar com esses, e essa é uma afeição real, é uma afeição de alma a alma, de espírito a espírito, porque a nossa pátria principal, nossa vida principal é a espiritual. Então, se eu venho com esses daqui, é, na encarnação, eu vou ter esse vínculo bem afetuoso. Agora, se eu não vier, né, eu tenho esses grupos formados no plano espiritual e eu não vier na reencarnação com esses. Essa separação de eu estar vivendo no mundo dos encarnados e aí meus afetos mais próximos estão no mundo espiritual, essa separação não vai destruir esses laços. Esse laço espiritual é muito mais forte. Então, reencarnação nenhuma destrói laços. E a gente vai ficar por um período curto de afastamento. Depois a gente retoma. Aí nós temos aqui, nesse livrinho aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Aqui, ó, Roteiro Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas perguntas hum, que vão nos clarear mais essa reflexão. Olha só, interessante, eu separei duas. Por que, sem razão aparente, simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo familiares? É aquela situação que a gente estava avaliando. Não tem uma simpatia muito afetuosa com aquele familiar, ou tem uma simpatia muito forte. E eles respondem: estes sentimentos podem revelar simpatias de vidas passadas ou rixas e desentendimentos anteriores. Façamos da presente encarnação ocasião para fortalecer laços de amizade e superar desentendimentos e malquerenças. Então, olha a oportunidade da reencarnação de superar essas situações. E qual a lição que a gente pode trazer para os dias de hoje, dentro desse item, desse capítulo? Que a encarnação nos proporciona a convivência constante com aqueles a quem amamos, e que nada, nem mesmo a morte, consegue separar os que se unem por sincera afeição. No plano físico, como no espiritual, o amor liga os seres por laços indissolúveis, que se tornam mais estreitos a cada nova encarnação. Então, essa convivência com pessoas numa encarnação vai nos ajudar a superar dívidas, vai resgatar situações que a nós mesmos criamos, com certeza fomos nós que fizemos isso acontecer em encarnações anteriores. E aí, quando a gente tem esses mesmos espíritos de rixas anteriores, de situações não muito boas anteriores, e nós temos esses seres encarnados dentro da mesma família, é uma união que vai fortalecer muito mais e vai ajudar a gente a evoluir mais rápido, porque a proximidade vai ajudar. Diferente de um amigo que eu encontro, sei lá, na adolescência, e nem sempre eu vou ficar amigo dele, eu vou ter contato constante para o resto da vida. Pode ser um amigo que eu preciso me ajustar, mas a distância pode não proporcionar tanto esse fortalecimento dos laços e resgatar débitos.
Olha como ele fala aqui pra gente. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou, que a gente falou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com o dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Então, sabe aquela pessoa que, nossa, ela não tem nada a ver com o resto da família, ela é muito diferente de todo mundo, destoa de como a gente pensa, de como a gente faz essa família ser. Mas quando a gente fala isso, é uma verdade maior do que a gente supõe, porque Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, nesses laços podem ser feitos, planejados para a reencarnação com pessoas que eu não tenho tanta afinidade, mas que vai me ajudar a resgatar algumas provas e vai ajudar a evoluir o outro e evoluir a mim mesma. Eu posso não ter essa afinidade familiar de outras encarnações com essa pessoa, mas vai me ajudar dentro do meu próprio processo evolutivo. E aí a gente pode, com a aproximação, pelo laço de família, que é muito mais perto, a gente pode criar novos laços com essa pessoa. A gente pode sim, superar tantas coisas e fazer uma nova pessoa ser uma nova família para você. Dentro dessa encarnação, que eu não tinha afinidade nenhuma, não tinha proximidade nenhuma, mas dentro desse laço de família eu criei isso. E aí um novo ser pode fazer pertencer a essa família minha. Como pode ser que não dê certo? Pode, pode ser que não dê certo. Mas se eu conseguir aproveitar a situação como uma aprovação, um resgate, e evoluir mesmo assim, a outra pessoa que não conseguiu crescer e evoluir, melhorar-se, mas eu consegui cumprir com a minha parte, eu evoluo. Agora, se eu também não conseguir, nem assim eu conseguir evoluir com essa pessoa, aprender e melhorar a mim mesma com as características, personalidade dessa pessoa, na próxima encarnação a gente vai voltar para resgatar novamente essa questão. Provavelmente, porque era para eu ter cumprido nessa e não deu certo. Então, de alguma outra forma, vai ser feito isso para que a gente ainda resgate aquela situação, aquela dívida do pretérito. E aí, ele coloca aqui, eu vou abordar com vocês hoje somente metade do texto, até o item 20, e depois nos itens seguintes ele vai dar um outro foco. Mas ele encerra até o item 20 sobre a preocupação, que eu acho muito interessante a colocação do Allan Kardec, sobre o temor de que a parentela aumente indefinidamente. Sabe aquela coisa assim, nossa, então quantos pais, quantos filhos, quantas esposas, quantas mulheres eu vou ter? Porque a cada encarnação, se eu constituir laços de família com pessoas diferentes, no plano espiritual, vou chegar lá, vou ter quantos pais, quantas mães, quantos filhos. E a gente não precisa se preocupar com isso. São laços de afetividade que a gente cria com inúmeros seres. E não tem essa questão no plano espiritual, né? Porque se eu encarnar nessa vida, encarnei como filha da minha mãe atual, na anterior, eu não poderia ter sido esposo dela, sei lá. A gente vai mudando as categorias conforme o que a gente precisa resgatar, conforme o que a gente precisa passar para evoluir. Então, no convívio com aquela pessoa, nessa encarnação, eu vim como filha. Na anterior, talvez, eu tenha vindo como esposa, como esposo. Então, vai ser de acordo com a encarnação. Então, aí o Allan Kardec fala pra gente assim, ó, tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor de ter uma parentela tão grande. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos,
e talvez sob o mesmo título. Então, por isso que eu comecei lendo o poeminha do livro do Vivendo o Evangelho, que a gente vai encontrar um filho ajustado, a gente vai encontrar um filho problemático, a gente vai encontrar um filho deficiente, a gente vai encontrar maridos responsáveis e levianos, esposas compreensivas e geniosas, irmãos, parente simpático, parente complicado. A gente vai encontrar todos esses tipos de familiares. E aí é o passado aparecendo no presente. E graças à reencarnação que nos proporciona o resgate de dívidas passadas, a gente consegue pagar e ajustar as nossas contas. E os laços familiares proporcionam que a gente alcance esses degraus um pouco mais rápido. Então, que a gente possa ser um pouco mais compreensiva com os nossos familiares, com os que estão próximos da gente, e entender que é necessário, foi necessário estar vinculado nessa encarnação, ajustado com essas pessoas, para a evolução de ambas as partes, para um ajudar o outro. Então, que a reencarnação faça sentido para nós nesse movimento de melhoria, de avanço para o nosso próprio ser espiritual. E assim a gente possa também ajudar outros a evoluírem, os outros familiares próximos de nós. Agradeço muito pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.